Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Marterson, você está aqui no canal Apostolado Católico. Nesse vídeo eu queria comentar alguns comentários sobre o último vídeo que eu postei. O título foi O Alpinismo Social através do conservadorismo e do catolicismo. Ou seja, eu comentei sobre algumas pessoas que perceberam que existia uma carência de algumas pautas, de algumas pessoas falando algumas pautas, defendendo algumas pautas, mesmo que seja fingidamente. Essas pessoas, ao perceberem essa carência, começaram a defender, começaram a ir para a internet e começaram a ganhar fama, status, dinheiro, notoriedade, enfim. Eu também disse, tá? Como eu sempre digo, que não são todos, não podemos generalizar, não podemos acreditar que são todos, mas são muitas pessoas, que eu também não gosto de trabalhar com nomes por uma razão bem simples, tá? Pessoas que estão aqui na internet há mais tempo do que eu sabem muito bem como é que essa turma funciona. Eles adoram um assédio judicial. Então, se a gente fala qualquer coisa, eles já distorcem, mencionou nomes, pronto. Enfim, eu queria aqui ler e comentar alguns comentários a respeito desse vídeo que vocês comentaram aqui, né? O primeiro é o do FASB, né? Parabéns pela iniciativa de expor esses espantalhos. Infelizmente, quem não foi vítima dessa farsa conservadora, supostamente católica? No mais, os oportunistas intitulados tradicionais, ele coloca entre aspas, né? Porque não são os tradicionais verdadeiros, e que se vestem de católicos também, são contra princípios elementares da fé católica, que neste caso seria o cuidado com a pessoa humana, especialmente os pobres. Porém, para esta casta, anticomunismo, qualquer referência à partilha e solidariedade concreta aos mais simples e humildes, né? Logo, seria comunismo. Pronto. Você falou tudo aquilo que eu já percebo há muito tempo. É aquele catolicismo pró-vida que, na verdade, não é pró-vida, né? O catecismo vai dizer que para defendermos a vida, temos que defender a vida desde a concepção até o seu fim natural. Então, nós precisamos, se quisermos ser, de fato, pró-vida, ser contra o aborto, a favor da vida, mas a vida plena, né? Ou seja, precisamos defender que o ser humano nasça, mas precisamos defender uma qualidade de vida e a dignidade da pessoa humana até o seu fim natural. Muitas pessoas dessa turma, neoconservadora, católica de internet, são, na verdade, pró-nascimento, não são pró-vida, tá? Quando a gente começa a defender o pobre, coisa que o evangelho fez, coisa que a doutrina social fez, coisa que a fé católica sempre fez, eles já nos acusam, né, de comunistas, de marxistas, eles nem sabem o que é isso, tá? E não é que eu esteja dizendo que o comunismo e o marxismo não prestem, são duas porcarias, tá certo? Só que não é porque eu digo que defendo o pobre que eu seja comunista, né? Defender pobre é coisa de evangelho, é coisa de cristão, né? E a gente percebe também uma certa dicotomia, é sempre o pobre contra a economia, né? Se a gente defende o pobre, é porque vocês estão querendo mais benefícios para o pobre, então o Brasil vai quebrar. É sempre aquela coisa, né? Os banqueiros com subsídios enormes, com isenções enormes, empresas bilionárias com lucros absurdos, que não pagam PIS e COFINS, que têm isenção de imposto de renda, que contratam advogados e contadores, que fazem planejamentos tributários, tiram o lucro daqui, colocam o lucro no exterior. Eles não são alcançados, né? E ninguém reclama quando essa turma de bilionários recebem todos esses benefícios. Mas o pobre, quando recebe alguma coisa, Ave Maria, você não é católico, você é um comunista. E veja, eu não estou aqui dizendo que o pobre tem que receber assistencialismo, não é isso, tá? É um pouco de dignidade. É só isso. E também isso passa, essa dignidade humana que o pobre merece, também passa por vias econômicas. Eu não posso querer salvar só a alma do pobre e me preocupar e não me preocupar com outros aspectos. Da mesma forma, diferente da teologia da libertação, a TL se preocupava só com aspectos temporais e não se preocupava com o quê? Com a alma. Então nós católicos precisamos dos dois. Essa turma, né, esses neoconservadores atuais, não estou me referindo a verdadeiros conservadores, eles odeiam a ideia de defender pobre, de falar em prol do pobre, né? É uma turma que vive no mundo da lua, sendo que eles mesmos, na maioria das vezes, são pobres. A maioria dessa turma é pobre, né? A gente critica a inflação, a gente critica a desvalorização do real, a gente diz que tá difícil conseguir emprego, não conseguimos mais bons salários,
o salário está corroído, é difícil comprar casa, é difícil comprar carro, é difícil comprar terreno, já aparece o neoconservadorzinho, né, metida liberal. Ah, isso é mimimi, isso é frescura, vocês não conseguem porque vocês são fracos. Eles ignoram toda a realidade do Brasil, não é isso? Então, são pessoas que não se preocupam com a dignidade da pessoa humana. Basta a gente lembrar, na época da pandemia, não é? Não fizeram a dicotomia? É o pobre versus a economia. Não foi isso? Enfim, católico que defende a vida desde a concepção até o fim natural, né? A Maria do Carmo falou o seguinte: gosto muito da sua fala, porque este povo quer visualização. Eles falam mal do Papa. Eles falam muito mal do Papa, né? E não só do Papa, eles falam mal dos bispos, eles falam mal de todo o clero, até porque virou um certo modismo gravar vídeo na internet criticando o clero. Se eu quisesse que meu canal tivesse aqui 100 mil inscritos, o que eu faria? Todo dia eu traria uma polêmica sobre o clero. Olha o que esse padre falou. Olha a heresia que esse bispo falou. Papa Francisco passou dos limites. É só colocar essas thumbnails malucas que vocês sabem quem é que faz isso. Vocês sabem quem é que faz isso. Eu não preciso mencionar nomes, tá? Se eu quisesse que meu canal tivesse aqui 300, 400 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, era só ficar propagando teoria da conspiração. Aparição mariana fajuta, que a igreja não conhece, né? Distorcendo fala do Papa. Enfim, eu não vou fazer isso porque eu não sou doido, né? A filha ortodoxa comenta o seguinte: nossa, você é muito necessário. Muito obrigado. Esse mês apaguei meu Instagram de vez. Cada dia era um novo escândalo lá envolvendo influências católicos. Todo mundo vestido do mesmo jeito, ateliê católico de modéstia vendendo vestido a R$300, todo mundo seguindo o mesmo padrão imposto por coaches, mãe solteira recém-convertida ensinando como ter bom relacionamento, não de forma gratuita, claro, conservadora dizendo que nunca quis ter filho, mas casando na igreja católica do mesmo jeito e depois se divorciando em poucos meses. Meu Deus. Pois é. É isso. O Carlo Acutis, a moça falou, todo mundo se vestindo do mesmo jeito, né? Óbvio, não sou contra a modéstia no vestir. Mas como eu já falei, a modéstia no vestir é o reflexo da modéstia interior. Carlo Acutis dizia que todo mundo nasceu diferente, mas muitos vão morrer como fotocópias, né? Foi nesse sentido. Provavelmente, não sei se foi com essas palavras. O povo quer ser fotocópia umas dos outros. E o que ela fala aqui é muito interessante, né? É mãe solteira recém-convertida falando sobre como ter um relacionamento. Olha, eu não gosto de trabalhar com nomes, tá? Eu conheço uma mulher que ela é ateia, ela não acredita em Deus. Mas ela percebeu que tinha um hype entre as mulheres católicas falar algumas coisas católicas. E começou a falar. E começou a emular um certo comportamento. E deu certo. Enfim. Nós conhecemos bem, tá? Mulheres que outrora estavam no ocultismo, nunca casou, nunca quis ter filho, e quer ensinar doutrina, quer ensinar sobre casamento. Por que não casa? Veja, não estou dizendo que a mulher é obrigada a casar. Não é isso. Eu me refiro à questão do testemunho. Por exemplo, Marterson, eu sou noivo, eu não casei ainda. É por isso que eu não estou aqui na internet dando aula sobre matrimônio. Não faz sentido, eu não tenho ainda testemunho. Entendeu? Eu vou casar em breve, se Deus quiser. Veja, o rapaz, o Denilson de Andrade Gonçalves, ele comenta o seguinte: professor Marterson, excelente análise. É evidente notar nas Sagradas Escrituras como nosso Senhor, de maneira sábia, disse que neste mundo teremos aflições e também alertou sobre a presença de muitos lobos disfarçados de ovelhas. Assim como o santo apóstolo previu, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Portanto, observamos o aumento de uma quantidade considerável de indivíduos cujas posições ideológicas são infrutíferas, como a secularização, o materialismo, a aversão à religião, que tem orientado o cenário social. É isso aí. Agora vejam, da mesma forma que essas ideologias, esses indivíduos estão crescendo e influenciando, os influenciadores católicos e protestantes apegados a essas coisas também incentivam. Olha, para ser sincero, eu acho que eu conheço mais coaches católicos e cristãos em geral, ensinando prosperidade, materialismo, do que
pessoas que não são cristãos, por incrível que pareça. É por isso que no vídeo passado eu utilizei o termo uma oportunidade mercadológica, porque isso virou mercado, virou negócio, né? Virou negócio. E franquia, hein? Virou franquia. Como assim franquia? Se você bajular determinada pessoa, ele te marca no story e tu vai ficando conhecido. É uma franquia. Só que depois você deve sua vida a ele, né? Que é uma das características da bolha católica, né? Eu faço propaganda pra você. Eu te coloco aqui no meu feed, te coloco aqui no meu story, a gente faz uma live junto, todo mundo vai te conhecer por minha causa. Mas a tua vida é minha. Depois tudo que tu fizer eu vou te cobrar. Depois eu vou te exigir a tua alma. Enfim, um rapaz ele comenta o seguinte: lembrei da Pietra, tem católico tratando ela como uma deusa. O povo está muito emocionado. Pior são os canais católicos dando visibilidade para ela, como se ela fosse a porta-voz feminina da Igreja Católica. Não percebem que a direita também é uma ideologia. Agora esse cara que era ator pornô e virou conservador, eu não sei quem é. Era o Alexandre Frota, entendeu? E sobre a Pietra virou católica um dia desse, né? E um dia desse também estava dizendo que não rezava os mistérios luminosos porque foram instituídos por João Paulo II, invenção humana. Esse tipo de gente, eles entram na Igreja Católica hoje, 3 meses depois, eles vão aprendendo, eles fazem uma emulação. Vocês precisam entender o que é emulação. Ou seja, a pessoa não precisa se converter de verdade. Eu não estou dizendo que é o caso da Pietra. Isso aqui já é outra coisa. O que é uma emulação? Você entra numa igreja ou você entra em qualquer instituição e você começa a reparar o comportamento e o que gera status, o que gera valor. Ah, se vestir daquele jeito causa mais respeito, então eu vou me vestir. Mesmo que eu não queira, eu vou me vestir. Para eu ir conseguindo um status através de aparência. Aí, se eu modificar o meu linguajar e começar a falar igual aquele fulano, igual aquele grupo, eu vou ser mais aceito. Aí começa a modificar o linguajar. E veja, as modificações começam a ser por causa da aparência e não por causa daquilo que foi tocado internamente. Então existe a conversão, onde todas essas coisas vão sendo mudadas pelo Espírito Santo, e existe a emulação, onde todas essas coisas, comportamento, vestimenta, gestos, gírias, eles vão sendo modificados por causa da observação. Eu vejo, eu aprendo e começo a fazer. Ora, atualmente, uma mulher gravar um monte de vídeos para o YouTube falando sobre conservadorismo, criticando o feminismo, isso dá muito engajamento, isso dá muito dinheiro para ela. Olha a quantidade de homem nesses canais Red Pills, nesses canais MGTOWs. Marterson, tu é contra a Red Pill? Não, eu não sou contra, não é que eu seja contra. Algumas ideias eu acho interessante. Mas, em grande parte, são homens frustrados, doidos por uma certa validação, que não conseguiram determinada coisa na vida e encontram num certo fanatismo, num certo radicalismo, né, contra a mulher, um certo sentido de ser. Aí essa turminha, de repente, encontra uma mulher que se diz católica, bonita, gravando vídeo, criticando feminismo, criticando comunismo, criticando petismo, se dizendo conservadora. A galera fica doida, essa macharada fica doida. E lembra do que eu falei no vídeo anterior? Homem cristão, pelo menos aqui no Brasil, é bicho carente. Não importa o passado da mulher, não importa o que ela fez na vida dela, não importa. E não precisa ter conversão. Basta colocar a cara na internet, coloca uma maquiagem. Se for bonitinho, se tiver a pele branca, eles ficam mais loucos ainda. Foi como eu falei lá naqueles vídeos da bolha católica. Eu ainda não vi mulher negra nessa bolha tendo sucesso. Não tô dizendo que é racismo, não é isso, tá? E a galera vai aderindo essas coisas, tá? Essa maluquice. Vai seguindo, vai endeusando, como você falou, né? A pessoa fala 3 coisinhas ali contra a esquerda, contra o comunismo, defendendo isso, defendendo aquilo e pronto. Porque o conservador brasileiro, ele não aprendeu que conservador conserva com a vida, conserva com o testemunho, conserva com aquilo que faz na prática, não com aquilo que fala. Tá certo? Quando eu era criança, a mesma pessoa comenta, quando eu era criança, a tia da catequese dizia que nós éramos cristãos católicos apostólicos romanos. E é assim que eu me intitulo, né? Até onde eu sei, a igreja não é de direita nem de esquerda. Exatamente, a igreja não é de direita nem de esquerda. O que é uma ideologia? É uma coisa que foge da realidade, que começa a viver de acordo com aquilo que aquele grupo acredita, né? Uma pessoa aqui, o nacionalista, ele me faz uma crítica, que eu aceitei. Marterson, desculpa, mas você continua associando ser de direita ou conservador com cristão
ou uma pessoa boa. Eu não fiz isso, tá? Eu não fiz isso. Aí quando o cara prova que ele é um pilantra, ele não é de direita de verdade. Blá, 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 blá. Olha, eu nunca disse que quando o cara é um pilantra, ele não é de direita. Pelo contrário. Eu acho que nos últimos 5 anos da minha vida, os caras que eu mais critiquei foram pessoas de direita. Entendeu? Essa desumanização da esquerda está no centro do problema. E também não acho o ceticismo é necessário, pois isso é uma ideia anglo-saxã, né? Acho que o principal problema da direita é a idolatria por gente que claramente não presta. Meu irmão, eu concordo um monte de coisa com você aqui, só com a primeira parte da sua crítica. É isso, né? A direita precisa sempre idolatrar alguém. Enfim. Vamos lá, esse vídeo, outra moça comenta, que eu não sei qual é o nome dela, ela não colocou aqui. Esse vídeo é um alento em meio a tantos coaches católicos que pregam liderança, riqueza, fartura, elitismo, comercialismo, messianismo. Compre meu curso e descubra como ser gente, né? E tudo mais que só faz sentido neste mundo passageiro, mas que em nada se coaduna com o ensinamento de Cristo. Se colocam na posição de líderes de seita mesmo, criando problemas e se colocando como solução. É isso. Né? Depois eu vou trazer um vídeo aqui sobre o novo modismo dos coaches, né? Eles ensinam prosperidade espiritual, material, né? E quantas mulheres estão ficando loucas, quantos homens estão ficando loucos? Tem homem que não se acha mais digno de casar porque não ganha 20, 30 mil reais por mês. E tem mulher que não quer casar com um cara porque ele não ganha 20, 30 mil por mês. Porque está consumindo maluquice, travestida de católico. E aí, como é que faz? Vão colocando na cabeça, né, essas maluquices. A Sheila comenta o seguinte: vou dizer algo sobre o risco de ser trucidada, mas Olavo de Carvalho tem um dedo ou a mão toda nessa pataquada. Não nego que ele tem uma contribuição considerável no despertar das pessoas contra os mandos e desmandos progressistas. Éramos completamente cegados, porém, esse mérito não é só dele. A democratização da internet é a maior causa, e não o Olavo, como atribui seus discípulos. Todos que eu vi vendendo uma vida irreal, seja por afetação moral ou afetação intelectual, eram alunos ou simpatizantes dele. Pronto. Aqui eu tenho 3 coisas para falar. Primeiro, de fato, não foi o Olavo de Carvalho quem trouxe, digamos assim, o conservadorismo e a direita para o Brasil, como alguns discípulos dele pregam, né? Outra coisa, como é que eu posso dizer? Não são todos os alunos do Olavo de Carvalho, obviamente, né, que tem essa maluquice. Eu não sou aluno do Olavo, eu nunca fui aluno do Olavo. Apesar de conhecer, né, o pensamento do Olavo, muitas coisas. Eu acho impressionante que eu vejo muitos alunos do Olavo de Carvalho que disseram que consumiram todo o cofre. E simplesmente não percebem algumas coisas que ele falou. Só uma coisa que o Olavo de Carvalho falou que a maioria dos alunos ignoram. Se você quer combater o sistema, você já é escravo dele. Se você quiser combater o sistema, você precisa criar um outro sistema. O Olavo de Carvalho morreu ensinando isso. E o que os alunos dele querem? Que a vitória seja através de tão somente meios políticos. O Olavo nunca ensinou isso. E olha que eu não sou aluno dele, hein? Nunca fui aluno do Olavo. Agora, não é porque eu não fui aluno que eu não aprendi algumas coisas. Tenho muitas críticas a ele, claro, né? Mas eu percebo que muitos alunos do Olavo não perceberam coisas que ele ensinou a vida inteira, porque foram cegados pela ideologia. Não que o Olavo não fosse, né, também não tivesse uma certa cegueira pela ideologia. Mas sim, infelizmente, muitos alunos do Olavo de Carvalho, eles meio que... Como é que eu posso dizer? Algumas pessoas vão dizer que eu estou inventando, mas não é. Depois que o Olavo de Carvalho morreu, é como se alguns alunos tivessem percebido, na ausência do Olavo, uma certa oportunidade. Ah, já que o professor não está mais aqui, não vai puxar a minha orelha, não vai me dar bronca, eu vou começar a fazer essa maluquice. E começou a vender coisas, começaram a vender ideias, né? As 12 camadas da personalidade, o Olavo disse que não estava pronta. Não está pronta, é uma teoria que não estava pronta. O que foi que fizeram? Começaram a vender. Começaram a vender como se fosse, inclusive, respaldado pela fé católica. É isso, né? Repito, Olavo de Carvalho tem sua participação, mas não foi o único que trouxe, né, esse conservadorismo para o Brasil. Se é que tem, né, algum conservadorismo no Brasil. Veja, o último comentário. Olha, particularmente, sempre tento acreditar nas conversões,
pois sei por experiência própria o poder da metanoia, mas, francamente, há certas conversões que me causam uma suspeita instantânea. Estou notando que muitas pessoas desse meio conservador estão migrando daquele conservadorismo evangélico de 6 anos atrás para esse conservadorismo católico tradicional. Você falou uma coisa bem legal, vou já comentar isso. Quando vejo que a pessoa deu testemunho de conversão ontem e hoje já está produzindo conteúdo sobre doutrina, vida intelectual, missa tridentina, já desconfio automaticamente. Se já é difícil para um padre ministrar aula sobre doutrina e história da igreja, imagina para um leigo que se converteu há menos de um ano. Veja, eu vou comentar por partes aqui para não ficar tão difícil depois de lembrar tudo. Então, você começa dizendo que um certo grupo de evangélicos que outrora estava num conservadorismo evangélico, 6 anos atrás, migrou para o catolicismo, não é isso? Bem, eu concordo, tá? E aqui, eu não estou dizendo que todos os evangélicos que viraram católicos viraram por causa de política, mas muitos foram. Muitos foram, tá? Muitos foram por causa dessa onda neoconservadora, por causa dessa bolha olavética, e aí que entra a questão que o Olavo de Carvalho contribuiu para a minha conversão. É verdade, ele contribuiu para a conversão de muita gente. A pergunta que eu faço é, que qualidade é essa de conversão? É porque muita gente que entrou no catolicismo, que era protestante, entrou no catolicismo por meio do Olavo, entrou revoltado com o bispo, com o papa, com o clero, não quer saber de paróquia. Então, essa migração de protestantes que outrora viviam naquele conservadorismo mais moralista protestante, agora vieram para um conservadorismo que também é moralista, mas que tem braços políticos, mas que tem um certo, digamos, respaldo tradicionalista e autoritário, né? Autoritário no bom sentido. Algumas pessoas falam, inclusive pastores protestantes, que muitos evangélicos estão virando católicos porque não encontraram no protestantismo uma figura paterna autoritária, que encontram no Papa, nos bispos, nos padres. Não são todos que buscam essa autoridade. Enfim, ela continua, quando vejo, ela ou ele, não sei, né? Não vi aqui se falou obrigado ou obrigada, não tem. Enfim, vamos lá. Quando vejo que a pessoa deu testemunho de conversão ontem, e hoje já está produzindo conteúdo sobre doutrina, vida intelectual e missa tridentina, já desconfio automaticamente. É óbvio, né? Uma coisa óbvia. A pessoa não está preparada. Tá certo? Todo mundo que eu vi se converter à fé católica e alguns meses depois começou a dar as caras na internet falando de doutrina, falando de tradição, falando de liturgia, tempos depois a pessoa pirou a cabeça para ser red thread, para ser tradicionalista. Não me refiro a ser tradicional, né? Tradicionalista no sentido de fanático. Se revoltou com padres, com bispos. Se já é difícil para um padre ministrar aulas sobre catequese, doutrina da igreja, história, enfim, imagine para um leigo que se converteu há menos de um ano. É isso, né? Entendo que existe uma euforia dos primeiros anos de conversão, mas é no mínimo suspeito que todos esses recém-convertidos tenham a mesma ideia de cobrar cursos sobre catecismo, usando de marketing digital, né, e de qualidade profissional. Isso geralmente costuma ter um custo elevado. Ou seja, será que se trata de um honesto impulso missionário ou investimento empresarial? Existem alguns negócios, que eu não vou citar nomes, que visivelmente existe um projeto financeiro. Inclusive algumas pessoas, eu já ouvi, reclamando porque investiu determinado tanto de dinheiro e o retorno não foi o esperado. Ou seja, é comércio, tá? É comércio. E veja, presta atenção. Eu não vou aqui dizer que eu sou totalmente contra essas coisas. Eu não sou contra uma pessoa preparada vender conteúdo de teologia, de filosofia, de história, de espiritualidade, desde que seja preparada, tá certo? Desde que seja preparada. A minha crítica, e acredito que a sua também seja, é que vários despreparados começaram a se meter nessa seara de querer ensinar, né? Teologia moral, teologia dogmática são as áreas mais difíceis da teologia. E a gente percebe pessoas de 20 anos querendo falar sobre isso. Vamos lá. Sendo bem sincera, é uma mulher. Sempre me incomodei com essa evangelização monetizada que se utiliza de estratégia de marketing digital secular para engajar. Enfim, detesto ter que colocar a conversão das pessoas à prova, mas infelizmente há muitos oportunistas por aí. Veja, quando a gente faz uma crítica
algumas dessas pessoas, não necessariamente a gente está colocando a conversão delas à prova. Pode ser que a pessoa de fato esteja num processo de conversão, mas ainda não esteja com o discernimento suficiente, ou seja, ainda está desordenada, tá? E eu vou parar a aula agora, vou parar o vídeo, na verdade não é uma aula porque começou um barulho aqui enorme, e é isso, tá? Se você quiser ajudar o canal Apostolado Católico, aqui os dados para você ajudar estão na descrição, tudo bem? Em breve vou tentar comprar um fone em que eu possa gravar mesmo com barulho. Obrigado, se inscreva no canal e ative as notificações.